Oi, pessoas lindas! Sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar. E hoje eu vim conversar com vocês mais um pouquinho sobre esse livro aqui, ó. Você pode curar a sua vida, de Loise Hay. Trazendo aí para vocês as minhas anotações, né? Pra gente conversar um pouco aí sobre este livro. E finalmente conseguimos chegar no último capítulo, que é o capítulo 16, que conta a história da Loise Hay, né? Então o capítulo 16 começa com o título Minha História e começa com a frase Somos todos um. E quando eu li a frase de início aí, Somos todos um, eu lembrei do quanto nós nos esquecemos que fazemos parte aí, né, de um todo, né, que é Deus, um todo maior. E o quanto isso é importante. Por quê? Porque se somos todos um, tudo que fazemos aos outros, estamos fazendo para quem? Para nós mesmos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz aí, né, para os outros. Então procurar fazer sempre coisas boas, né? Pra gente poder estar fazendo para nós mesmos essas coisas boas. Então assim, tudo que a gente dá, a gente recebe, né? Então a gente recebe aquilo que a gente dá. Então se a gente dá coisas boas, a gente recebe coisas boas, né? E em seguida, a Loise conta que durante o atendimento aos clientes que ela fazia, ela pedia para que muitos desses clientes contassem aí alguma coisa sobre a infância deles. Para quê? Para que ela pudesse ter um panorama geral das suas origens, né? Por quê? Porque ela sabia que se temos um problema, se temos problemas na fase adulta, os padrões que criaram esses problemas foram formados muito tempo atrás, ou seja, lá na nossa infância, né? E então ela compartilha com a gente aí também ah, sobre as várias etapas da vida dela, desde quando ela era bebezinha. E ela mostra todas as dificuldades que enfrentou, principalmente por causa dos padrões mentais, né, que ela tinha criado no decorrer da vida dela. Então, assim, então ela mostra pra gente que o que acontece no nosso dia a dia, na verdade, nós criamos, né, com os nossos padrões de pensamento que a gente foi criando ao longo da nossa vida, né? Principalmente padrões que a gente traz da infância. Então, esses padrões que a gente criou lá na infância, agora na fase adulta, pode estar aí nos atrapalhando em algumas áreas da nossa vida ou em todas as áreas da nossa vida, né? E como é que ela fez aí, né, para descobrir, né, o que estava acontecendo com ela? Ela foi observando os acontecimentos na vida dela e percebeu que quando ela mudou, quando ela começou a mudar alguns pensamentos e sentimentos, ela mudou o rumo da vida dela, né? Ela mudou toda a história dela, né? E aí a gente pensa assim, nossa, parece tão simples, né? É tão simples, é só mudar o pensamento, é só mudar o sentimento que tudo muda. Mas assim, apesar de ser simples, não é um trabalho fácil de se fazer, né? Principalmente quando tem muitas mágoas, muitos ressentimentos, né? E que a gente tem muita dificuldade em esquecer, em passar a borracha, em perdoar. Então o nosso trabalho aqui é aprender com a Loise o quê? Aprender que a gente precisa a se reavaliar, né? A gente precisa parar, sentar, fazer uma reavaliação da nossa vida, do que a gente, do que a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? E procurar seguir os conselhos que ela dá aqui, né? Nesse aprendizado do livro, de fazer uma faxinona mental, né? E lembrando que a gente está num ano universal, eu vou falar um pouco de numerologia cabalística aqui, né? E aproveitando o gancho aí da limpeza, lembrar vocês que a gente, para quem não sabe, eu sou numeróloga cabalista, tá? E eu gostaria de lembrar aí, aproveitando o gancho desse capítulo, de lembrar que a gente está no ano universal 9,
E o ano universal 9, ele nos convida a fazer isso, a fazer essa faxinona, tirar tudo que não serve mais pra gente, jogar fora, né, de vez. Para quê? Para que a gente possa abrir espaço para o novo que está por vir, né? Que vai ser no próximo ano universal, que é o ano universal 1. Que aí que a gente tem um ciclo de 9 anos, então a gente está terminando um ciclo, então tem que fazer aquela faxinona, jogar tudo fora, para no próximo ano, que é o início do um novo ciclo se iniciando, né? Começando com o ano universal 1, que é o ano que a gente pode aí então a dar caminhos novos para nossa existência, né, aqui na Terra. E voltando aqui para o livro, né, e é exatamente isso, né, apesar de parecer simples demais isso aí, né, é exatamente isso que a gente precisa fazer, né, precisamos fazer para resolver qualquer problema que queremos e mudar tudo que está ruim em nossa vida. Isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Então, qualquer coisa que você queira, que você esteja passando por qualquer dificuldade que você esteja passando e você quer mudar, melhorar essa situação, é só você parar, rever o que está acontecendo, tentar descobrir onde começou, qual foi o pensamento padrão, qual foi o teu comportamento, teu pensamento, teu sentimento, que deu origem ao que está acontecendo hoje, que você considera uma coisa ruim na tua vida, tá? Porque começou em você, começou nos seus pensamentos, com os seus sentimentos. Então, assim, procurar, o que eu aprendi com esse livro? Eu aprendi, né, uma coisa que eu já tinha visto em outros lugares, já tinha visto em outros livros, né? Basicamente, quase todos os livros que fala de comportamento, ele vai entrar nesse assunto, vai entrar nessa coisa de que começa em você, tudo começa em você, né? E tudo termina em você também. Então, você precisa se rever, não é ficar apontando o dedo para o outro, não é se colocando num papel de vítima que você vai resolver a sua situação. É você entender que você, sim, foi você que criou o que você está passando, né, hoje na tua vida. O teu presente é você que criou lá no passado. Então, se o teu presente não está bom, volta lá no teu passado e dá uma revisada, né? Faz uma faxina, tira tudo que não serve mais para você, deixa ir embora, solta, libera, né? Para que você possa aí ter um futuro muito melhor do que o teu presente, caso não seja um presente muito bom, tá bom? E voltando aqui pro livro, vamos lá, né? Continuando aqui, ela conseguiu até se curar de um câncer. Olha só, interessante. Ela teve um câncer e o interessante é que assim, que quando ela teve esse câncer, ela já tinha esses conhecimentos, né, do que causa as doenças, porque ela já tinha escrito esse livro aqui, ó, você Cure Seu Corpo. Ela já tinha escrito esse livrinho aqui. E foi justamente depois que ela escreveu esse livro aqui, e ela estava dando palestras, ela estava ensinando as pessoas a como identificar as causas, a causa raiz das doenças, né? Através desse livrinho, desses conhecimentos que ela colocou aqui nesse livro, Cure Seu Corpo. E aí ela foi diagnosticada com câncer justamente logo depois que ela escreveu esse livro. E aí o que ela percebeu? No começo ela disse que ficou muito nervosa, ficou apavorada, né? Mas ao mesmo tempo ela lembrou que ela tinha ela tinha já um bom conhecimento sobre as causas, né? Causa raiz das doenças. E aí que ela percebeu que ela estava tendo uma oportunidade de provar nela mesma aquilo que ela estava ensinando para as pessoas. Então ela estava ensinando as pessoas a se curar, a identificar a causa raiz das doenças, a mudar o padrão de pensamento para curar essas doenças. E aí ela se viu num quadro de doença, né? Que ela tinha então ela viu a oportunidade de provar. Agora eu vou provar em mim mesma, né? Aquilo que eu estou ensinando para os outros. E ela entendeu o que foi que causou a doença também. Ela até explica que a doença, o câncer que ela teve, na região que ela teve o câncer, ela entendeu que tinha a ver com a situação do estupro que ela tinha tido na infância, com 5 anos de idade, e por causa dessa situação ela criou, né, o ressentimento, a mágoa de toda essa situação,
E ela estava carregando com ela não tinha soltado, ela ainda não tinha perdoado esse passado. Ela não tinha ainda feito essa faxina, essa limpeza. E o que aconteceu? Aí na fase adulta, nessa fase que ela estava na busca do autoconhecimento, já tinha aprendido um monte de coisa, já tinha escrito o livro Cure Seu Corpo, ela teve o câncer. E aí ela parou, reveu toda a história dela, né? Foi lá atrás, na infância, buscar aí, fazer subir esse ressentimento, essa mágoa e se curar. Para quê? Para curar a doença. Então ela ia fazer a cirurgia, os médicos queriam fazer a cirurgia e ela pediu um prazo para eles, né? Ela conta isso na história, ela pediu um prazo porque ela sabia que se ela fizesse todo um tratamento certinho, né, direitinho, levando em consideração, né, esses padrões aí, mudar o padrão de pensamento. E ela não fez só um trabalho de mudança de padrão de pensamento, ela também fez uma desintoxicação alimentar, ela fez todo um processo, ela fez um tratamento assim completo, né? Ela não só trabalhou a limpeza dos padrões, né? Como também ela fez uma limpeza no organismo dela, na parte física, e também ela foi buscar mais informações, além do que ela já tinha. E aí, o que ela descobriu? Ela descobriu que ela precisava também fazer uma desintoxicação alimentar para ajudar no processo de limpeza total aí, né? Para poder restabelecer a saúde física dela. Foi isso que ela fez, né? Os detalhes estão lá no capítulo 16. Se você, eu fiz a leitura já do capítulo 16, já postei no canal. Então, se você quiser... se você não tem um livro, você pode acompanhar lá na leitura, né, do capítulo 16, que conta a história dela, e eu pego todo, né, do começo até o final aí da história, né, então tem todo lá como se fala, do começo até o fim da história, dessa história, ela conta em detalhes como é que ela fez para se curar aí desse câncer, né? Então ela fez essa mudança de padrão. Além disso, ela fez uns outros procedimentos, né? Ela fez também, parece que fez uma terapia de reflexologia, se eu não me engano também. Então ela fez todo um procedimento antes de procurar o médico para fazer cirurgia. Só que o que aconteceu? Quando ela voltou ao médico, ela já sabia que estava curada, só que ela, né, foi confirmar com os médicos. E ela voltou para falar para o médico que ela estava lá, né, preparada para fazer a cirurgia, e quando ela refez os exames, ela não tinha nada. Foi constatado, né, foi confirmado pelo médico que ela não tinha mais nem vestígio, né, do câncer que ela teve. E depois que ela se curou do câncer, né, o interessante foi que depois que ela estava bem, ela resolveu voltar para a cidade natal dela e ajudar a mãe e a irmã a se curarem também, né? E eu achei essa história assim muito linda, né? Eu achei muito, muito linda e inspiradora também essa história dela. E durante a leitura dessa história linda, né, da Loise, uma coisa me chamou a atenção. É o fato de que, como ela acreditava que tudo que ela precisava ia chegar até ela, porque ela fazia essas afirmações, e tudo que ela necessitava ia vir para ela na hora certa, na quantidade certa, né? E tudo que ela precisou para se curar aí, né, desse câncer que ela teve, dessa situação difícil aí na saúde, foram aparecendo para ela. Tudo que ela precisou na época, ela conseguiu, foi chegando as informações, todas as informações que ela precisava acrescentar para fazer o tratamento completo, foi chegando para ela. Ela também conta lá, tá lá nesse capítulo 16. Muito interessante, né? E aí eu lembrei, né, quando eu vi eu lembrei dessa parte daquela que ela sempre, né, fez essas afirmações, ela sempre acreditou que tudo que ela precisa chega para ela. Eu lembrei de uma passagem bíblica que diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Por que eu lembrei disso? Porque era exatamente isso que ela fazia em momentos difíceis. E ela pedia ajuda, mas ela pedia ajuda, né? Quando ela estava num momento muito difícil, ela fazia as orações dela e pedia ajuda. Só que ela não tinha dúvidas de que a ajuda chegaria para ela. Então é mais ou menos por aí,
tá? Que a gente precisa aprender com a Loise e fazer também, né? Como, por exemplo, o fato de você estar me ouvindo agora, né? Talvez seja aí a ajuda que você precisa para ter coragem, né? De mudar algo aí que não esteja bom na sua vida. Quem sabe, né? Talvez o fato de você estar aqui me ouvindo seja por uma necessidade que você tem aí, né? Talvez, quem sabe. Eu espero que eu possa, de alguma forma, ajudar você aqui no canal, tá bom? Esse é o objetivo do canal. O objetivo do canal é poder levar informações, conhecimento e um pouco de conforto aí, né? Para ajudar quem se identifica com o que está sendo postado aqui, né? E eu espero que de alguma forma eu possa ajudar quem esteja aí do outro lado, tá? Uma outra coisa que eu percebi foi a oportunidade que ela teve para fazer pela mãe o que a mãe não conseguiu fazer por ela quando ela era criança. E a oportunidade de fazer as pazes aí com a irmã, né? Porque pelo que eu percebi, quando ela se distanciou, quando ela fugiu de casa, né? Saiu de casa, ela se distanciou da mãe, se distanciou da irmã, depois ela voltou para buscar a mãe, para cuidar da mãe, né? Levou a mãe embora, tirando a mãe de perto do marido que estava judiando da mãe dela, né? Só que ela deixou a irmã para trás, ela não levou a irmã junto, ela deixou a irmã com o pai, né? com o padrasto, né? Que era o pai da irmã dela. E depois ela descobriu que a irmã estava sendo judiada pelo pai, e por causa desses maus tratos que a irmã sofreu, a irmã passou a ter problemas na fase adulta, passou a ter problemas de saúde, né? Estava com uma doença aí difícil de curar. E ela volta e tem essa oportunidade de ajudar a mãe e ajudar a irmã a se curarem também com os métodos que ela conhecia, que ela aprendeu, que ela aplicou nela, deu certo, deu resultado, e ela também aplicou na mãe e na irmã também. Isso é muito legal, né? E o que eu percebo com tudo isso? Que isso mostra o que pra gente? Mostra que a vida está sempre nos dando as oportunidades que precisamos e só precisamos prestar atenção, né? Estar atentos aí e aproveitar cada uma delas, tá bom? Então é assim, gente. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, né? E lembra que somos todos um. O que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos, entendeu? Então é isso. Se o outro não faz por nós, a gente tem que fazer pelo outro, né? Mesmo que o outro não faça, a gente tem que fazer o que é bom, o que é de bom, a gente tem que fazer sempre, né? E antes de encerrar aqui, eu gostaria de indicar para vocês que, assim como eu, né? Eu acredito que estejam aí em busca do conhecimento e do autoconhecimento. Eu gostaria de deixar aqui a indicação de alguns livros que eu considero assim muito bons para nos ajudar aí a encontrar o caminho de volta para a nossa centelha divina, né? Que é Deus. E eu vou começar pelos livros da Loise Hay que eu tenho aqui, né? Que é primeiro esse aqui, ó, Cure Seu Corpo, tá? E ele fala sobre o que? Ele fala sobre as causas mentais dos males físicos e o modo metafísico de combatê-los, tá? E depois eu vou falar, e depois tem esse aqui, né? O próximo é o Você Pode Curar a Sua Vida, que fala como despertar ideias positivas, superar doenças e viver aí plenamente. Muito bom, gente. Eu recomendo. Amei estudar esse livro aqui. Né? Esse também, ó. Né? Eu comecei por esse, depois eu fui para esse. E deixa eu pegar os outros aqui, né? Que eu separei aqui para mostrar para vocês. Então, depois vem o Limite Zero, que é esse aqui, ó. E o Limite Zero é de Joy Vital, e que fala sobre o que? Ele fala sobre um sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais ainda, ele inclui as técnicas de Ho'oponopono, tá? Então você encontra as técnicas de Ho'oponopono aqui nesse livro. Depois vem aqui o Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks. Esther e Jerry Hicks, né? Um casal que fala sobre aprendendo a manifestar os seus desejos. Então eles ensinam aqui
como a gente deve pensar, né? Como a gente deve fazer para usar a nossa lei da atração, tá? Então eles ensinam o passo a passo, tá? Tá aqui nesse livro. Peça e será atendido. O poder do agora, de Eckhart Tolle, que fala sobre aprendendo a... Desculpa. É o poder de Eckhart Tolle que fala que é um guia. É um guia para a iluminação espiritual, tá? E então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E por favor, não fiquem acanhados. Deixem, assim, se quiser deixar aqui nos comentários, deixa aqui um comentário ou uma pergunta que eu teria o maior prazer em responder, né? Se eu souber e se eu não souber, eu vou procurar saber, porque eu também vou querer saber. Eu sou uma curiosa, uma pesquisadora, eu gosto de pesquisar sobre vários assuntos, principalmente os assuntos que falam sobre a nossa espiritualidade, né? E de como a gente tem que viver aqui na matéria. Lembre-se, não existe pergunta boba, né? Passou pela sua cabeça, é importante. Se você tem uma dúvida, apareceu uma pergunta, pergunte sempre, tá? Não tenha vergonha de perguntar, de tirar sua dúvida. Não durma com a dúvida. Eu sempre digo o seguinte: eu prefiro dormir com a certeza do que dormir com a dúvida. Essa é a minha opinião e é assim que eu vivo. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou procurar. Eu não tenho medo de saber a resposta, não, tá? Eu acho que ter certeza é muito melhor do que ficar em dúvida. Essa é a minha opinião. E é assim que eu vivo minha vida. Vou buscar a verdade onde quer que ela esteja. Beijos. Fiquem aí com Deus ou com a sua centelha divina, ou seja lá como você chame aí a luz que está dentro de cada um de nós. E até o próximo vídeo, porque o livro acabou, né? Hoje é o último capítulo. Eu adorei estudar esse livro e trazer para vocês aqui um pouco desses conhecimentos, né? E eu espero trazer outros aqui para vocês também, tá bom? E fazer outros tipos de vídeos, não só isso aqui. Foi só uma vontade que eu tive de compartilhar com vocês e que eu estava estudando no momento, tá? Mas eu vou trazer outros assuntos aqui para vocês, além de indicar livros, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.